Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje é um episódio para falarmos sobre metaverso na educação corporativa. Se você está curioso para saber mais como que o metaverso tem participado do nosso dia a dia na educação corporativa e como você pode entrar nesse universo se ainda não está, fique ligado que o papo hoje vai ser com uma convidada super especial. Além, né, de ser uma profissional expert no mercado, é uma grande parceira nossa aqui na Bravend. Mas deixa eu dar um oi pro meu amigo aqui, Igor. Opa, Carlos, tô aqui Banheiro animado. De jornada aí, né? Uma jornada legal, mas eu já tô aqui curioso, animado para esse nosso papo, conhecer melhor como que a gente tá no metaverso, o que tem de novidade chegando aí para a área de treinamento. Tô bem isso aí. o papo de hoje. Vamos falar aí sobre os desafios e sobre como podemos enxergar isso no nosso dia a dia, das nossas organizações, da nossa vida. Mas vamos lá. Se você está chegando pela primeira vez e ainda não se inscreveu no nosso canal, todas as terças-feiras nós soltamos um episódio e eu convido você a se inscrever porque os conteúdos estão muito interessantes, são temas diversos que nós temos e esse já é o 32º episódio. Uau! Hein? Tem sido uma jornada de aprendizado e de troca muito bacana. Muito bacana mesmo. E deixa eu, sem delongas, já apresentar a nossa convidada, Eva Lazarin, que é CEO e fundadora da Benkel. Depois você conta um pouquinho mais para quem não conhece quem é a Benkel. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu vou guardar o número 32 aqui para... eu vou estar com 33, né? Eu vou guardar aqui com vocês, né? Participando dessa edição e quero participar de outras aí ainda. Eu acho que vai ter bastante assunto para falar de metaverso, né? Acho que podemos focar um pouco na educação corporativa hoje, mas ele já está em várias partes dos segmentos da indústria, da educação, da saúde, da fabricação, né? Então, e ele já começa a se tornar uma realidade, né? Dentro das empresas, né? Não só falando de marketing que a gente vê aí, de Centraland, Fortnite, o Meta, né? Enfim, é isso aí. A ideia é a gente trocar bastante informação a respeito. Vamos lá, mas antes de a gente entrar no tema metaverso, a gente sempre começa a nossa conversa perguntando, né, para conhecer quem é a Eva, ser humano. Depois a gente vem aqui para o mundo profissional, conhecer um pouco da sua trajetória que te trouxe até aqui, e aí a gente entra no assunto metaverso. Conta pra gente, quem é Eva, ser humano? A Eva, ser humano, é uma pessoa que gosta bastante de tecnologia. Então, estou muito intimamente conectada com a parte de tecnologia, mas em função das pessoas. Então, tudo que nesses 30 e poucos anos aí de carreira, né, que me formaram, né, como profissional e depois como empresária, né, vocês vão ver que a Benkel é uma startup aí de 5 anos. Mas a paixão por pessoas, de empreender, de fazer as pessoas crescerem, de fazer um mundo melhor, então me motiva através do meu trabalho. Então, eu sou uma daquelas pessoas que trabalha no que gosta e faz isso quase que por diversão, né? Então, consigo me conectar com o desenvolvimento das pessoas através do meu trabalho. Então, adoro pessoas, apesar de ser tech, mas consigo trazer a tecnologia para tech. E o metaverso acabou sendo um elo mais forte ainda com as pessoas, porque apesar de algumas teorias do fim dos tempos, né, que vamos se aproximar, vamos se enfiar dentro de mundos imersivos e digitais, ficar mais longe das outras pessoas, eu acredito que isso não é bem uma realidade, ao inverso. Eu acho que a gente vai ter possibilidades de dar mais chances aí para outras pessoas. E aí tem alguns projetos de metaverso, como empoderar mulheres no metaverso, que elas possam trocar informações, pessoas tímidas que queiram criar mais conexões. Enfim, então pessoas norteiam a minha vida e eu consigo conectar muito com a parte de tech, né? Participo também de uma outra iniciativa no FDC Angels, né, onde eu sou fundadora e diretora de marketing, cofundadora e diretora de marketing, junto com mais 5 pessoas que formaram, né, guiadas ali pelo Ricardo Gentil Brand, que trabalha também lá no FDC Angels, que também é um hub de inovação, voltado para pessoas, para desenvolver empreendedores que consigam trazer coisas para esse Brasil. Então, essa é a minha grande motivação como pessoa.
não consigo dividir do meu trabalho. Eu vivo isso. Sensacional. Legal, que legal. A gente vê o brilho no olho, né, quando você fala. E muito curioso, né, porque ela traz a questão das pessoas e a tecnologia para conectar essas pessoas. Enquanto muita gente fala, não, o metaverso vai deixar cada um no seu mundo ali, no mundo de ilusão. Vamos viver todos de óculos? Não, eu Não acho. é assim, não? Já vai começar a cair alguns paradigmas, né? Eu acho que o óculos é uma realidade que está ficando mais próxima da gente, mas tem bastante curiosidade com óculos, né? O óculos, por exemplo, a gente ainda não consegue ficar com óculos por muito tempo, né? O pessoal que nunca... são poucas as pessoas que já usaram óculos, mas você tem um tempo, em minutos por dia, que você vai conseguir ficar com óculos. Quanto mais ou menos com os óculos que tem hoje? Olha, o pessoal tem falado na média de 40, 2 horas, de 40 minutos a 2 horas no máximo, vai depender muito das pessoas. Mas só para vocês terem uma ideia, nosso time de desenvolvimento, né, que desenvolve, desmaterializa coisas, né, leva coisas do mundo real para o metaverso ou cria, o pessoal que está trabalhando com óculos, no máximo por dia, fica 2, 3 horas, assim, 3 horas é muito tempo, no máximo, a pessoa não aguenta, ela... Eu tenho óculos cota em casa, minha filha, a menor de 7 anos, ela usa muito tela. E ela começou a assistir série. Ela tentou assistir série no óculos. Ela conseguiu assistir só um episódio e falou, não aguento mais isso aqui, eu preciso tirar. Olha que curioso. No tablet, ela assiste uma série, um episódio atrás do outro. Com óculos, ela conseguiu assistir um episódio e não aguento mais, quero fazer outra coisa. É por conta, será, da tecnologia ou por conta da percepção? É por causa da percepção. Tá. Um bom exemplo do óculos, para quem não teve óculos, aquela pessoa que não pode ler no carro em movimento, é a mesma sensação que você tem com o óculos por muito tempo, né? Então, quando, por exemplo, a gente está calibrando um óculos para o metaverso, e vamos fazer um parêntese aqui, não é necessário óculos para metaverso, obrigatoriamente. A experiência mais imersiva é do óculos, né? Ele, de fato, você se te isola, né? te isola do teu ambiente e você fica extremamente dentro do mundo que foi criado ali dentro. Então, essa experiência, falando de imersão, é a mais perfeita. Agora, ela não necessariamente é a única, né? Você vai ter outros dispositivos, na verdade, que vão te proporcionar a possibilidade de você ter essa imersão. E a tela, hoje, né, a gente já produz mundos imersivos para óculos e sem óculos. Porque, na verdade, o óculos ainda não é uma realidade factível para todos os bolsos, em todos os lugares, dado pelo fato que ele também, né, tem algumas limitações de hora, né, de tempo, né, de você cansar, enfim. Mas voltando à sua pergunta com relação à percepção, quando a gente está fazendo a programação no óculos, a gente tem que ajustar, por exemplo, está passando um robozinho aqui na sua frente. A gente fica, às vezes, 10, 15 minutos arrumando a velocidade com que esse robô passa, a distância. Porque, às vezes, o conjunto de componentes, né, que acontece no óculos, ele vai te dar enjoo, ele vai te dar... então, depende também até de como você produz o conteúdo que vai passar no óculos. Por exemplo, se tiver movimento, com certeza você vai ter que pensar em toda a parte de conforto. Porque diferente de que a gente ajusta a nossa pupila para ir mais longe, mais perto, né, para dar o foco na nossa visão, a mesma coisa você não tem no óculos. Né? Você é estático, ele é fixo. Então, assim, você fica procurando fazer esse ajuste que você faz na vida real. E no óculos... Acaba cansando. Cansa. Então, aí eu não sei tecnicamente de responder todos os pontos, mas ainda são coisas que estão sendo discutidas para que o óculos seja mais Tem muita coisa para viável. evoluir ainda na tecnologia, né? Eu aposto que holografia e outras coisas mais que vão trazer mais para o ambiente, talvez vão dar uma imersão mais confortável. Só para a turma que está nos assistindo, pode ser que quando a gente fala holografia, explica o que é holografia. Eu sei que para alguns pode parecer meio básico, né? Mas e o que é o metaverso, né? O que é o metaverso? Como é que funciona? Então vamos voltar um passinho para trás, bem para trás. Dá uma aula aí, rapidinha, sabe aquela... Eu sei que você não resume ali na manchete, mas... Mas vamos lá, em um minuto, o que a gente pode trazer? Primeiro, o conceito de metaverso é você estar imersivo em um ambiente, né? É você
olhar, ter o seu corpo transportado, né? O seu olhar para dentro de um ambiente digital. Basicamente é isso que ele quer trazer. Há 2 décadas atrás, a gente já teve esse conceito vindo lá, em especial com a Second Life, né? Existe algumas pessoas, isso aqui não é metaverso. Bom, o conceito para mim é para perfeito, né? Você tem uma segunda vida no mundo digital, você tem o seu avatar, você pode ser gordo, você pode ser alto, você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ser um sapo se você quiser, você pode ir para lá, um príncipe, né? Ir para esse mundo digital e viver essa vida, né? Que é construída com cidades, e assim começou o Second Life, né? Há 2 décadas atrás. Puxa, mas não pegou lá 2 décadas atrás, vai pegar agora? A diferença é que há décadas atrás você tinha que ter uma super máquina, era acesso para poucas pessoas, né? Não se falava em óculos, né? Então, esse conceito de viver num segundo mundo digital, de se ter uma vida, ela não é nova, né? E ela veio evoluindo e hoje ela tem um terreno propício para você pegar uma empresa. Por exemplo, nós temos um cliente que é o Boticário, que a gente reproduziu uma fábrica deles no futuro. Como que a fábrica vai ser no futuro? Não pegou a fábrica do jeito que ela existe hoje e reproduziu. O que poderia ser possível também, né? Também pode ser possível. Que aí vem os mundos gêmeos. A gente reproduziu algo do futuro. O que eles imaginam ser. O que eles gostariam que fosse. Levando em consideração projetos. E aí as pessoas, né, de dentro do Boticário conseguem entrar e imaginar como vai ser uma fábrica do futuro do Boticário. E já começar a viver experiências ali dentro. E aí qual que é o ganho disso? Como eles idealizam, eles enxergam isso vira realidade com mais facilidade? Por que eles fizeram isso? No caso deles, é para dar uma tendência, uma linha de como a empresa vai estar nos próximos... Mostrar a visão da empresa. Mostrar a visão Legal. da empresa. Não é comunicar numa frase, vamos enxergar como a gente vai estar. É louco isso, hein? Nossa, eu não... Você foi muito feliz, eu nem pensei em usar essa palavra. Visão, missão, valores... Porque em vez de visualizar... É claro, aqui a gente está falando só de visão do negócio, tá visando. Mas a gente está... Vamos visualizar, porque o nosso cérebro, né, aquilo que a gente visualiza, sendo verdade ou não que a gente imagina, manda um recado que é um processo bioquímico, você sente no seu corpo. Então, se você visualiza, você enxerga que aquilo é como se fosse real ou vai ser, você tende a criar e transformar o seu drive alimentar para aquilo. Bom, e aí, seguindo um pouquinho só na história ali do metaverso, a primeira evolução aconteceu na parte de marcas de luxo, de você associar a experiências de marca, né? Então, foram se criando mundos imersivos, né? Daí, saímos de Second Life e aí começa a ter Fortnite, a própria Meta também começa a trazer experiências, né? No final do ano passado, eles fizeram o grande anúncio com relação ao metaverso, e aí voa lá, parece que nasceu naquele período, mas eles foram muito felizes de mostrar possibilidades. Não sei se vocês perceberam que semanas depois brotou metaverso de tudo que é lado, como todo mundo já tinha algum metaverso escondido numa caixinha dentro do bolso, né? Na verdade, isso não é real. É que as empresas já estavam preparadas para isso, já estavam trabalhando experiências imersivas. Algumas nem chamavam de metaverso. Hoje você vê todo mundo, você tem alguma experiência no metaverso? Eu tenho, já tenho um mundo lá no GTA. A GTA até então era só jogo para todo mundo, né? Nem se falava de metaverso. Mas agora Roblox virou metaverso. Minecraft já virou tridimensional, já foi começando a classificar algumas coisas, né, nesse sentido. Então, o conceito de metaverso, ele entrou por essa área do entretenimento, marcas, associação, a conexão da pessoa com a marca, né? E aí, possibilitou-se ver, através desses exemplos, que você conseguia trazer também para o mundo da educação, corporativa ou escola, mas a corporativa, com certeza, já está mais avançada. É o nosso caso, a gente como Edtech começou em 2020, então quando
o Mark Zuckerberg fez o anúncio, a gente acendeu uma vela para ele. Ele é um santinho, tá lá dentro da empresa. Tem a né? foto dele. Não, graças a Deus você falou sobre esse negócio que nós estamos desde 2020 trabalhando, por exemplo, o Boticário foi um projeto pioneiro. Né? Eles foram uma empresa visionária, né? Na época o Sérgio Sampaio, um VP do Boticário, na parte de operações, a gente começou, ele já tinha algumas iniciativas em jogos, a gente nem chamava isso de metaverso, na verdade não, a gente vinha na gamificação, na parte de você dar imersão, e enfim, a gente foi um projeto que começou em 2020, foi se transformando, né? Óbvio, hoje a gente continua crescendo no projeto com eles, já tem outras empresas embarcadas, e no nosso caso, a gente ainda criou mundos possíveis, né? Não só passíveis, possíveis, que outras empresas consigam contratar independente do bolso. Ou seja, aí, talvez eu te mate uma pergunta aí, né? A gente já começa a viabilizar para bolsos... Dá mais acesso. E dar mais acesso, democratizar. Que é um pouco da nossa fé como empresa aqui da BenQ, né? Você cria lá o universo da sustentabilidade. E aí as pessoas podem entrar e se desenvolver dentro daquele universo. Nós criamos histórias prontas, no caso, né? Criamos mundos, assim, o mundo do futuro, né? Muito legal, esse é um dos que eu tenho vários temas lá de inclusão, de ESG, transformação digital. Mas esse é o mundo do futuro, o extraterrestre chega na Terra aqui em 2070 e ele vem aprender com o terráqueo, que já está em 2070 super avançado, as melhores práticas da Terra. Então ele vai conviver dentro desse mundo futurista em 2070, boas práticas de ESG. Então você consegue criar várias coisas. Práticas de ESG. O que tem nesse mundo aí? Tô curioso. Você não tá curioso, olha, não? Pô, quero entender como que é, como que a gente entra lá. Chegou aqui em 2070, né? 2070 foi como você pode criar os mundos, né, os seus ambientes em qualquer tempo ou em qualquer formato. Você pode estar na Lua, pode estar na Terra, ou pode criar o seu próprio mundo. A gente tem um projeto com uma empresa de computação que a gente está criando o mundo dentro da máquina, dentro do computador. Então você vive dentro da placa, da RAM. Você vai... Nossa, que loucura. É muito... repleto de possibilidades. Pegou aquilo que é menor e virou gigante, tipo... Exatamente. Como chamava aquele filme Detona lá, Ralph, que era né? o que O desenho os do adultos Disney. ficavam pequenininhos, era o... Querido encolher as crianças. Querido encolher as crianças, né? E aí eu vou pra dentro da máquina. E aí, motivado por esse segmento, um outro segmento da alimentação, assim, mas eu posso entrar então dentro de um fogão, dentro da cozinha, uma cozinha técnica, né, para passar todas as informações. Por que não? Se você quiser. Por que não? Porque você pode ser Seu limite é sua imaginação. Isso, exatamente. Como a gente estava criando algo para nortear várias empresas e até algumas, e tem empresas grandes que fazem isso conosco agora, é dar um primeiro passinho, já experimentar, pegar o que a gente tem, né? A gente já tem mais de 50 mil assets produzidos para o metaverso, banquinho, florzinha, pontes, ruas, postes, para montar esse metaverso lá do outro lado. A gente já tem muita... eu falo assets, mas traduzindo aqui, artefatos, elementos que compõem... Tipo móvel, tijolo, água, móvel, objetos, né? São objetos Exatamente. virtuais. A gente tem quase uma Tokstok lá Você dentro. tem o seu... como a gente fala, quantos SKUs você tem lá de... São os SKUs. São os SKUs, tem 50 mil para montar o seu metaverso. Já tem. Aí Tá bom. você pode entrar lá no Garden e escolher o que você quiser para montar o seu jardim. Será que você consegue, né, talvez tornar um pouco mais palpável para quem está nos assistindo? Como que, você deu o exemplo de um Boticário, outras empresas, estão usando essas soluções com educação corporativa? Como que é isso na prática? Na prática. Há várias formas de você fazer isso, tá? Então, a gente mesmo, antes de começar a parte de imersão, né, da gamificação, a gente sempre foi gamificação. Como plataforma, quando a BenQ nasceu em 2016, 2017, a gente começou com gamificação. Então, a gente sempre foi focado nesse mercado. Porém, plano, né? Fazendo tudo em 2D e etc, né? Com aplicação, mas com mobilidade,
mas 2D. Quando em 2020 veio, até a provocação foi... Eu estou citando o Boticário porque, de fato, foi uma provocação do Sérgio para mim. A gente estava em Nova York num evento e ele estava mostrando as nossas soluções gamificadas. Eu falei assim, mas eu queria fazer algo que... jogando, né? Não tinha muito aquele conceito de metaverso que hoje está mais fácil até traduzir o que a gente faz do que em 2020, para falar a verdade. Uhum. Então, as empresas viram nisso aí a possibilidade de fazer integrações, né? Então, quando você está entrando numa empresa, você pode já aplicar a você fazer uma imersão, você ver uma fábrica, ver os equipamentos, né? A gente tem um cliente que é da Finlândia, né? E ele produz fábricas. Então, tudo que ele produz é enorme. Ele trouxe um dispositivo, uma caldeira, né? Tipo assim, puxa, como é que a gente vai colocar? Qual que é o tamanho dela em relação à realidade? Ela tem 35 metros de altura, né? Tipo... Caldeira. É uma caldeira. 35 Um metros. dos equipamentos lá que ele fabrica. Então, a gente, no metaverso, consegue pôr as pessoas dentro desse ambiente. Fazer a manutenção, fazer prevenção, coisa que você não conseguiria colocar na vida até real. Proporcionalmente o tamanho. Exato. Mas aí eu já estou indo, dando possibilidades para uma área de produção. Mas assim, a simples possibilidade de você fazer uma boa integração, né, dá possibilidades, né, de a pessoa imaginar o produto, a empresa. Agora com o trabalho remoto, que você tá com alguém eu mesmo, nós mesmos, ainda bem que a gente tá, nosso time está por 12 cidades pelo mundo, né? Eu não tenho hoje um espaço físico. Aliás, tenho um porque eu obrigado por lei. Mas todas as pessoas da minha empresa trabalham home office em várias cidades. Então, o que é a BenQ? Então, a gente hoje está com uma empresa no metaverso, né? Com os departamentos, com as necessidades. E uma empresa que já é maior, que tem uma sede, pode inclusive reconstruí-la e as pessoas visitar, conhecê-la como é. Há outras técnicas fora do metaverso para fazer isso? Existe. Mas o metaverso é algo que consegue já viabilizar isso e é factível, cabe no bolso de qualquer empresa. É impressionantemente legal, né? viável isso. E o que eu acho assim, porque assim, não é só imaginar. A gente fala muito na educação que a gente precisa ter curiosidade, imaginar, criar cenários, né? Uhum. Mas aí você não está criando cenários, você está vivenciando os cenários criados, né? Coisas... Então você consegue experimentar melhor. A imersão nessa imaginação, ela é mais tangível. Então pensar numa fábrica daqui 50 anos, como que a Boticário do futuro, na hora que você vai lá, você traz para o seu dia a dia essas funções. Então, você está aprendendo e caminhando naquela direção. É muito Agora, bom o quanto também, quando as empresas vão implementar, eles começam a idealizar. Quero um metaverso assim, desse jeito. E isso, às vezes, começa a ficar tão complexo de se colocar em prática, eles não começam pelo básico, que é entrar no metaverso, fazer algumas experiências. Como que você tem visto isso acontecer? Bom, na prática, o que a gente está muito ensinando que é metaverso. Então, cada reunião nossa é 15, 20 minutos falando de possibilidades, né? Falando de... O entrar no metaverso já é complexo, né? Porque por onde entra no metaverso? Eu comprei o óculos, achei que eu estava no metaverso. Mas, peraí, tem um monte de opções. Como que eu vou entrar nesse metaverso? O metaverso é de um dono? Não, você pode criar o seu metaverso. Né? E que tem outros conceitos, né? Exato. E aí, o metaverso completo, segundo alguns especialistas, né? Tem NFT, tem blockchain, né? Tem criptomoeda, né? Esses outros conceitos que margeiam, né? Que inclusive levam o mundo financeiro para dentro do metaverso, né? Então, tudo isso aí dá uma experiência mais real ainda ou a troca de possibilidades. Então, a gente tem projetos que correm, mesmo em educação, troca de moedas. Né? Moedas que você cria dentro do universo, até para quantificar, e que a gente colocou uma caixinha de câmbio, por exemplo, dentro da BenQ, para comprar no mundo real. Transforma isso em dinheiro e vai no mundo real comprar. Né? Tipo assim, então, transcende só você da ultradimensional, que já faz muita diferença. Faz muita diferença na entrega, como você A gente citou. pode criar uma trilha gamificada, onde o colaborador entra no metaverso, ele passa por várias experiências, e ele pode ter pontos, e se ele tem ponto, troca por algo no mundo físico.
Exatamente. Pode ser dinheiro, pode ser prêmio, pode ser qualquer coisa. Ou, né, a criptomoeda mesmo, né? Um Bitcoin, um Ethereum, alguma coisa assim. Pode ser também E aí, com certificado dele, uma NFT. uma NFT. Vira uma obra de arte. Vira- Sim, Ou garante, né? O NFT garante que ele fez, por exemplo, treinamento, ele carrega isso. É um bem... É um bem dele, né? Fungível só dele, por exemplo. É uma aplicação tácita que você já consegue fazer, né? Falando de aprendizado. Então, e uma das coisas que eu vejo, que agora a gente está explicando o conceito, né? E eu tenho quase 35 anos na área de TI, né? De desenvolvimento, né? E esses dias nós estávamos fazendo um remember lá do passado, né? Quando eu comecei, o que é TCP/IP? O que é HTTP? Hoje a gente não discute mais isso com ninguém. Ninguém de nós aqui discute o HTTP, o TCP/IP. Isso é uma tecnologia que o pessoal, nossa, fala sobre isso, como nós estamos falando aqui, né? Vai ser muito engraçado gravar essa edição, a 33 aqui para Acervo, quando a gente estava falando sobre essa história, o metaverso, certificado do blockchain. curso. Não tem mais, é no papel ou é NFT. Simplesmente a pessoa já recebe online e tá lá, registrado e O acabou. papel não faz mais sentido, né? Daqui a alguns anos. Talvez a gente nem use mais esses conceitos. Exato. Agora tá para nortear, né? Eu assisti uma palestra agora recente sobre blockchain, que até o cientista estava falando sobre isso. Olha, isso aqui vai ser assim, não vai se discutir mais blockchain, simplesmente vai ter. É uma tecnologia assim embutida. Alguém vai perguntar, tá seguro? Tá garantido? Tá. Pronto. Beleza. That's it. É tipo assim, tá com um certificado. Como é o site hoje, assim, acho que é um bom exemplo. Talvez as pessoas começarem a tangibilizar como é que a tecnologia se viabiliza. Hoje você tem um site e às vezes aparece uma informaçãozinha. Esse site não é seguro, não tem certificado. Na verdade, todo esse protocolar, toda essa segurança que tem na Web 2 que nós estamos vivendo hoje, né, em termos de tecnologia, ela vai também acontecer na 3, que está sendo construída. Então, os conceitos de metaverso vão ficar bem mais fluidos, né? Algumas giants falam em 3, 4, 5 anos, né? Outras em menos tempo. Mas seja o que for, o conceito da imersão você já consegue trazer. E é isso que a gente está fazendo, por exemplo, hoje. A gente e outros fabricantes, aí, outros players. E na sua visão, quais são os obstáculos para implementar um metaverso nas empresas para que elas possam treinar e desenvolver seus colaboradores? Eu acho que primeiro é o primeiro Desconhecimento. Desconhecimento, Tá bom, né? tem Então, é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, mas já descarta porque pensa no óculos. Isso aí é 80% dos casos. Você pode dar uma experiência imersiva sem óculos. Óbvio, você pode até fazer um misto, inclusive, né? Para que isso seja viável, você consiga também dar imersão, né? Então, por exemplo, em áreas de segurança que você não pode entrar, que você vai poder colocar o óculos, né? Ou uma agência de viagem que vai poder enviar um óculos para uma viagem de luxo aí, para quem está comprando ida ao espaço agora, né? Tá uma concorrência aí, né? Nessa perspectiva, o óculos é viável, né? Nessa perspectiva, ele é viável. Ou, né, ele é viável para estar em centros de treinamento, distribuição, onde as pessoas chegam e conseguem fazer algumas imersões acerca do ambiente, do produto. Né? Você tem conhecimento e acesso à tecnologia e visão que é só o óculos. O que mais? Outra, assim, óbvio que se você falar, eu quero projetos muito parecidos com a realidade, né? A construção desses metaversos, daí talvez nesse cenário fique um pouco mais caro. Mas se você conseguir, né, trazer mais simplicidade nessas imersões, você consegue fazer, né? Então, ainda está um pouco conectado isso a desconhecimento, né? Então, por isso que a gente falou assim, vamos fazer um metaverso, um mundo já pré-pronto, para facilitar... Simplificar e ter a... Exatamente, porque Second Life, a Vakin, por exemplo, são universos tridimensionais que você entra sem custo nenhum.
já está pronto lá, né? Então, óbvio que se você quiser daí começar a investir, comprar umas moedinhas, curtir mais, jogar, conhecer mais pessoas, Construir você vai um ambiente. construir a sua vida lá dentro, né? Porque nesses casos em especiais, eles constroem a vida lá, né? Ele vive uma segunda vida ali dentro. No caso de educação, você vai conseguir, vai trazer conhecimento, que é o nosso caso, né? Você vai colocar artefatos lá, vai colocar vídeos, vai colocar outros games lá dentro para aprender, vai colocar exercícios, você pode também fazer isso lá dentro, né? Então você vai criando isso. Quando a gente olhou para esse cenário, né, bem baseado nesse cenário, eu falei assim, poxa, vamos deixar já um mundo pronto para as empresas ter lá a sua farmácia, o seu prédio administrativo, a sua fábrica, o seu garden, a sua cidade, como ela funciona. E a gente começou aí a criar no nosso caso, a gente criou um metaverso que ele tem vários ambientes e as empresas podem se localizar lá e usar esses ambientes já públicos e colocar seus conteúdos lá. Daí ela só tem o custo do licenciamento para colocar os seus usuários lá vivendo as experiências dela e só para aquele público. É um metaverso privado, né? Não é aberto para todo mundo. Você está falando de custo? Tem como dar uma ideia de grandeza? Olha, hoje, assim, dentro dessa esfera, se a gente falar de absorver essa experiência já pronta, é R$5 por mês um usuário. Por usuário. Se eu tenho 1.000 funcionários, 5.000 por mês. Exatamente. As escalas vão mudar, porque daí só você uma vai... conta de padaria, né? Exato. Mas assim, é super viável, né? Agora, eu não quero esse mundo padrão, por exemplo, que vocês criaram, que já tem o mundo BenQ, né? Particularmente quem quiser conhecer, entrar lá no nosso site e pedir um acesso, fica o convite. Mas assim, ele quer basear... O que acontece muito nas empresas com a gente é o seguinte, ele olha o nosso modelo, as grandes empresas, ela começa, dá para modificar isso, dá para... Aí você começa a achar os meios dos caminhos, né? Tipo, mas eu quero criar um todo meu. Aí vai dependendo do tamanho do espaço que você quer criar. Mas assim, é impressionantemente bem viável. Não é tão disruptivo assim. Aí assim, você tem projetos milhares ou até preço. milhões de reais, dependendo do que for ser feito. Exatamente. E quais são... Onde é que as empresas você acha que estão errando e aonde que elas estão acertando nesse processo? Eu acho que, como sempre, aqui, né, falando um pouquinho do Brasil, eu acho assim um pouquinho mais lento para adotar, né? Tipo, a adoção da tecnologia. Meio São Tomé, né? São Tomé. Será que São já Tomé. funciona? Eu acho que o Brasil ainda já devia fazer mais pilotos, fazer mais MVPs, né? Testar, fazer experiências, né? Não ficar numa conjectura de, eu acho, né? Deixa eu ver o que vai acontecer. Não, isso aí não vai dar certo. Isso não... Olha, eu não sei, me chama depois se daqui a uns anos ali, não deu certo. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Porque quando você dá uma outra experiência, a gente usa numa palestra que a gente faz, a gente tem sido, não somos palestrantes profissionais, né? Então eu até peço desculpa aqui para vocês, aqui que eu não tenho assim uma super... não é o meu palco, eu sou a pessoa que... O palco não é a minha vida. Eu gosto de receber a pizza por baixo da porta, tá com o pessoal de desenvolvimento ali fazendo as coisas. Então, mas uma dessas palestras que a gente tem feito, a gente tem pego uma moça descendo uma montanha russa, né? Que você na internet não consegue fazer. Agora, quando você estiver com óculos, fazendo um movimento e fazendo a sensação até de vento, né? A John Deere fez uma cápsula dentro da Campus Party que não era com óculos, inclusive. Eles colocaram tipo um estrado, né? Parecia que estavam em cima de um trator, né? E ela andava pelo campo. E aí você sentia o barulho, sentia a água, né? Então, assim, esses conceitos vão ficar cada vez mais fortes dentro. Eu tive na Disney recentemente e lá você tem vários brinquedos que você entra numas montanhas russas, só que é tudo virtual, né? Você entra e fala, mas esse brinquedo coloca o óculos e vai que vai. Você a sente Disney a já vai ter que mudar o programa dela de entretenimento, inclusive, né? Porque isso
vai estar Putz, na é tua verdade. casa. Olha só que interessante, eu não tinha pensado nisso. Vai levar para... Você vai ter Óbvio, em casa. talvez você não vai ter a cadeira que faz o movimento, né? Que isso aí acho que vai custar um pouquinho caro, né? Vem o vento, vem o cheiro, né? Os sentidos. Mas eu acho assim, por esse conceito todo, a questão principal é o conceito da intensidade da experiência, que já é uma coisa que a gente vinha falando há muito tempo, que agora fica mais fácil de levar experiências intensas, né? Por exemplo, colocar o pessoal no campo, andando em cima do trator, é mais simples, então fica mais acessível através dessas tecnologias, né? Então eu imagino que seja por isso que não tem volta, né? Então a gente consegue levar experiências impensáveis antigamente para muito mais gente. Olha só, a gente tem um projeto aqui que a gente está participando de uma outra startup, né? Vale convidá-lo pro podcast, uma experiência bem legal, que ele ensina finanças dentro do metaverso, né? É fantástica a experiência. Você pode ser o presidente do Banco Central, entender por que está acontecendo as flutuações de câmbio, finanças, e tudo isso acontece no metaverso. E ele ensina isso pra quem hoje? Criança, a partir dos 7 anos. Legal, ó, um convidado interessante. E indo para andragogia, né? O que ele chama? É o Eduardo. Eduardo. Olha, é fantástico. Que legal. Tem site? Tem alguma coisa? É o Bolodim. Se vocês assistirem, tem 2D, né? Fica a dica para vocês Legal. acompanharem o projeto do Eduardo. É fantástico. O Bolodim. 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 Então, ele tem o conceito que ele trouxe de finanças, né? Ele tem toda uma técnica, fantástica, e a gente usou a nossa plataforma, está usando para levar pro metaverso. Então, esse é super bacana. Então, tem vários projetos aí que vão nascer com isso. Línguas, a experiência de você teletransportar para algumas artes em vários países. Eu mesma, para você conhecer a Índia, a Tailândia. Eva, depois você não vai para Tailândia. Não, eu vou. Porque ao contrário do que você imagina, a tua experiência, ela não se consolida só no digital. Você quer depois viver o presencial, né? Outras coisas que estão vindo junto com o treinamento, porque como a gente cria os ambientes para treinar, e a gente tem uma expertise muito forte nisso, esse ambiente depois serve para outras coisas. Para vender, por exemplo. Você pode colocar o seu cliente lá dentro, está pronto. Você treinou, agora eu quero conectar com o cliente, quero conectar com o fornecedor, né? Conectar com projetos. Então, esse mundo está pronto, né? Então, hoje, a gente, até pela falta de quem consiga fazer até experiências na área de experimentação de produto, a gente consegue colocar esses ambientes para outras experiências, né? Outras possibilidades. E aí que eu acho que o empresário brasileiro pode ousar um pouco mais, né? Tem possibilidades, né? Se informar e fazer essa... Precisa ser mais ousado, achar os parceiros certos e tomar iniciativa. Exato. Começar a fazer. Começar a fazer. Porque as pessoas às vezes idealizam uma coisa e aí elas às vezes têm acesso a uma tecnologia que ainda não está tão desenvolvida, às vezes as pessoas acabam tendo uma certa decepção. Só que elas não entram, não usam, e daqui a pouco a tecnologia vai melhorando, e quem está lá usa, domina, e daqui a pouco aquela pessoa ficou para trás, né? Porque não está nesse universo conectado. Já entrou um entrante ali que tem tem meses, enquanto você tem 20 anos, e ele entrou num mundo disruptivo, ele já foi testando. Tem muitas coisas que não funcionam no metaverso. A gente estava até um dia conversando, né? Lembra? Acho que falando assim, vou fazer uma reunião no metaverso. Eu falei assim, legal. Você vai pôr um avatar, vamos ficar aqui de avatar. Aqui. Conversando. A primeira reunião vai ser legal, a gente vai rir e tal. Vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas a segunda, eu falei assim, cadê o meu Teams? Cadê o meu Google Meet? Eu quero ver a pessoa. Zoom, então, tem horas, né? Em função disso, até um dos nossos arquitetos falou assim, Eva, vamos colocar um avatar secretário, né? Ele não pode ir na reunião, daí ele manda o avatar e fica tomando notas lá. Porque faz mais sentido, por exemplo, você ter esse tipo de
serviço nesse caso. E eu imagino que talvez seja esse também um dos grandes desafios, porque às vezes tentam transferir uma experiência que acontece num formato para um formato do metaverso, que é o caso da reunião, né? Por que eu vou fazer reunião no metaverso? Essa era um pouco do meu ceticismo quanto ao metaverso. O Zoom está funcionando super bem, eu não preciso do metaverso para fazer... Em vez de eu ver a cara da pessoa, eu vou ver um avatar. O que muda? Tanto é que São outras experiências que vão fazer sentido. Tanto é que dentro dos nossos mundos, a gente usa esses canais para se conectar. Tipo, bata aqui na tela, a gente simula um computador e pede para acionar uma reunião de verdade, através dentro do metaverso ser uma porta, por exemplo. Esses mundos, eles vão trafegar. Eles vão se complementar. Não é uma substituição. Agora é metaverso. Uma coisa ou outra. Na verdade, é uma com outra. A gente estava discutindo, posso enxergar que metaverso ele pode ser uma ferramenta e um meio de trabalhar a educação corporativa? Pode. Nossa, Ser acho que visto vai como ser ferramenta. Exatamente. E aí você pode conectar, né? Você pode ter salas que existam no mundo real e outras que existam no mundo virtual. Eu não vou, assim, tirar a reunião totalmente fora do metaverso. Por exemplo, se a gente precisasse fazer uma reunião dentro de um ambiente que nós temos que tomar decisão com relação ao layout da sala... Faz sentido fazer. Trazer um protótipo para a mesa para discutir a dimensão, né? Isso facilita. Quantas vezes eu gosto de trazer um exemplo muito bom que eu acho que o metaverso ele vai impulsionar e a gente nem vai perceber. Quando a gente faz uma reunião, né? Todo mundo leva um PowerPoint, uma anotação, leva pelo menos um script. Porque se você ficar só nas palavras, salvo seja muito rápido, você precisa estruturar esse conhecimento. Isso quer mostrar, né? quer trazer para o mundo concreto. Quem do corporativo, né, não preparou na sua vida um PowerPoint para mostrar o produto? E aí funciona no metaverso. Sim. Né? Então... você vai ter outras ferramentas para fazer isso, né? E essas imersões, elas vão acontecer dentro de mundos, né? Que eu ainda não sei tangibilizar. Eu acho que essa é a grande discussão da Web3, né? Como é que esses metaversos vão se falar? Como que esses protocolos de transferir um para o outro? Então, até a própria conexão com a Web 2, né? Com que a gente diz, porque a gente não vai virar a chave e... desligar uma e ligar outra. Não. Né? E tem muita coisa que não faz sentido você colocar tridimensional, até não ajuda, né? Você precisa de informações mais plásticas. A gente tem um projeto no agronegócio que é para instruir o campo e a gente acompanha o crescimento de safras. Para vocês terem uma ideia, as plantas vão crescendo no metaverso de acordo com o tempo. Que loucura. Vai relendo dados e subindo as plantinhas e vai treinando o agricultor, falando com o mercado. Como é que funciona? E a ponto de negociar safra com NFT, com moeda, criptomoeda ali dentro. Então, assim, é muito disruptivo as possibilidades que você pode fazer com o metaverso. Mas as coisas mais simples, elas nos dão dimensão do que a gente pode fazer. Então, um passinho... É um processo de evolução. Você tem que experimentar. E... se eu te falar que já está chegando ao fim o nosso tempo, você vai acreditar? Eu vou. Acho que a gente fez a reunião no tempo do metaverso. É isso aí. É isso aí. Bom, o metaverso você consegue trabalhar gamificação, né? Você consegue fazer uma série de coisas. E eu queria pedir para você trazer para a turma que está nos assistindo quais dicas que você pode trazer para quem quer usar metaverso para o mundo da educação, treinamento. Acho que esse é o melhor mundo, primeiro, para começar no seu metaverso. Você pode arriscar, você pode trazer coisas inusitadas, você vai trazer a tua equipe para discutir de uma forma tridimensional, né? Já tem algumas tecnologias, nós mesmos proporcionamos tecnologia imersiva, já pronta, né? É só colocar seu conteúdo, mas eu quero colocar o meu vídeo. Não, tu coloca lá, assiste na TV lá do metaverso, abre uma tela para você, faz uma interconexão. Então já existe essas possibilidades. Há a possibilidade de construir, né? Então procure um profissional, né? Procure as informações, né? Tem bastante iniciativas, né? A própria Abravente hoje fala bastante, né? Também foi uma das pioneiras a falar do assunto, né? Acho que foi ano passado, antes até
de meta, eu acho que vocês começaram a Os trazer algumas... parceiros, inclusive, né? Que, aliás, fala pra turma aí, como é que eles te encontram? É bem fácil. Entra no BenQPlay.com, né? Lá tem todos os canais para www.benq, Play. KY, né? Ou Aí o BenQ é com E, né? Acho que dá para BenQ. deixar com um BenQ de japonês, de ensinar, né? De aprender, né? BenQ, YOU.com. E lá vocês vão encontrar chat, todos os nossos canais para conversar. Em breve também, já de cara, no metaverso também, o site vai começar a se transformar isso aí. do mundo. Precisando de metaverso, fala com a gente na Bravente que a gente ajuda você. Legal. Estamos caminhando pro nosso final do nosso papo e a gente vai pro nosso momento aqui, T&D, que é Tome Devolve. Eu vou falar algumas palavras, você continua, pode ser? Pode ser. Futuro, Metaverso. economia, Bitcoins, Ethereum, treinamento, imersão. exponencial, Exponencial, aproximação das pessoas. cultura, Diversa, propósito. inclusão. E como que as pessoas encontram, se quiserem, a Eva no LinkedIn? Por Eva onde? Mitty Lazarin, né? Ou Maria Eva Mitty Lazarin, também podem me Instagram, alguma outra rede, só procurar que te encontra. A minha principal é o LinkedIn. No LinkedIn. Mas LinkedIn dá pra vão me achar também no Instagram, vão também achar no Facebook. Legal. Tá bom? Eva, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado pelas contribuições provocativas, né, para ampliar a visão das possibilidades. Muito bom saber que tem empresas que já estão colocando isso em prática. A gente está participando aí desse processo. E vamos que vamos, né? Vamos Sensacional. Eu, por mim, ficava aqui. exponencializar. Tinha mais um monte de curiosidades desse metaverso aí, de como aproveitar melhor, mas acho que já deu para dar esse panorama inicial aqui. Muito bom. Obrigado mesmo, Eva. Eu Quem que sabe agradeço. Quem sabe um próximo episódio a gente não faz o metaverso aqui, né? Porque Pois já trazer umas telas ali. Você sabe que ele falou, a gente podia fazer no metaverso, no final não viabilizamos ainda, mas vamos deixar fazer no um radar. podcast. A próxima fazer no É isso aí. metaverso. Obrigado. E quero agradecer a você pela sua audiência e te provocar. Se você ainda não deu um próximo passo, faça isso. E se você já deu o próximo passo, dê mais um, dê outro e perceba que isso é uma jornada, não é um fim, né? É um caminho, como o sucesso é uma jornada, não é só uma chegada aí. É um Metaverso é um meio para isso. E você falou uma coisa importante, né? Que essa tecnologia vai nos aproximar cada vez mais. Vai nos conectar, não nos distanciar. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, semanalmente, às terças-feiras, nós soltamos um episódio com convidados super especiais, pessoas referência nas suas áreas e que podem contribuir muito conosco, porque já são pessoas que contribuem, desenvolvem impacto nesse país. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau. Valeu.